Olá, vamos ajeitando tudo aqui. Esperar a Lucila. Boa tarde para todo mundo. Essa é a primeira live. A gente está começando com a série Vídeo Arte Papo, aqui pelo perfil da Galeria Janaína Torres. E quero começar agradecendo a Janaína pela mulher maravilhosa que ela é, visionária e mulheres fortes, que agora inspiram muito. E essa vai ser a primeira live sobre o papo de videoarte no Brasil, com uma pioneira incrível, Lucila Meirelles, que abriu o caminho para mim, que eu sou videoartista também. Preciso me apresentar também, sou Márcia Beatriz Graneiro, sou videoartista, sou artista visual, sou paulistana também, como a Lucila. E vamos começar essa série e abrir esse espaço para discussão de videoarte, que é uma linguagem incrível, que é onde eu trabalho e que eu curto muito. Aí vamos esperar a Lucila entrar. Janaína já está aqui também. Vamos ajudar, se a gente tiver alguma questão técnica, me avise, é a primeira live, então mandem uns comentários, mande as impressões. Ah, Lucila. Deixa eu ver. Tá conectando. Vamos ver. A gente vai falar. A gente programou umas. Peraí. Só tô conectando aqui. Lucila. Ué. Ela falou que já solicitou. Deixa eu pedir. Eu já dei entrada aqui, só mais um pouquinho. Lucila tá entrando. Sim, tô dando um ok. Aqui a gente tem essas questões técnicas. Vocês me ajudem em qualquer questão que tiver. Alô? Oi, Márcia Beatriz. Tô te escutando, Lucila. Tudo bom? Tudo bem? Tô, E es- tô te, aí? tô te escutando. Agora, cadê você? Eu tô te vendo. Você tá me vendo? Eu tô vendo. A tela tá dividida em duas e eu tô te vendo. Aqui eu tô só. Deixa eu ver. Parece que aqui tá conectando. Eu não tô te vendo ainda. Eu tô te vendo. Eita, o que será? Será que Mas, vai assim no invisível? bom, mas eu tô te vendo. Será que as pessoas estão me vendo? Agora eu tô te vendo. Eu tô te vendo aqui no meu computador que eu liguei. Ei! Vamos preparar nossa. Peraí, agora eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. E acho que a Lucila caiu. Questões técnicas, mas vamos lá. Vamos de novo. Vocês estão vendo as duas? Eu não estou escutando a Lucila. Eu estava escutando ela. A Lucila caiu, né? Deixa eu avisar ela aqui. Ela caiu. Vamos tentar de novo.
pouquinho de paciência. É a primeira live da série Vídeo Arte Papo. A gente vai ter várias outras e vamos lá. Essa eu pedi para ela entrar de novo. Vamos ver, vou ver se ela manda algum recado aqui. Estou mandando um recado para ela aqui. É, assim mesmo. Mas vamos, essa é a primeira. Olha lá. Vamos ver. Agora eu vou de novo, vamos ver. Lucila, agora, vamos posar para foto? Vamos posar para foto. Por favor. Vamos ver. Vamos lá. Vai que agora eu vou tirar uma foto. Tirou? Ei! Muito bom. Ei, Então, que delícia! Você olha, por eu também aqui. quero agradecer muito a galeria, Janaína, você, pela essa oportunidade da gente estar conversando aqui sobre videoarte, que eu acho que é um assunto muito atual e também é muito legal a gente saber a história de tudo isso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e acho que Eu vai que ser bem legal agradeço. a nossa conversa. Sim, eu agradeço super. Você abriu espaço para mim nessa história para eu poder hoje ser videoartista aqui no Brasil. E você tem muita história para contar. Eu adoro escutar suas histórias, te admiro muito. E o som tá bom? O som tá bom, e para você, tá É, bom? para mim também. Tá. Então vamos começar. Eu vou tirar Vamos. meu chapéu para essa live. Pronto, já fizemos a Vou foto. tirar os óculos para a conversa ficar mais clara. Joia. E Eu podemos te... começar, então. Vamos começar? A gente vai falar um Vamos. pouco. Bom, quer que eu te apresento mais ainda? Porque daí tem uma lauda inteira aqui para eu contar tudo. Melhor a gente já ir, né? Mas Lucila é paulistana, pioneira da videoarte no Brasil, diretora, roteirista, com todas as linguagens, já trabalhou com série na TV, já dirigiu filmes média, que acabou de ganhar um prêmio no festival, que esse vai falar no final, do Rito do Amor Selvagem. Enfim, tem uma carreira extensa, prêmios, participações e muita autoria e produção e muita força. É muito bom ver essa videoarte assim acontecendo agora e te ver e a gente poder estar aqui junto. Estou muito feliz, obrigada. E vamos lá, eu separei as imagens para a gente ir falando e você contando a história. Eu vou tentar compartilhar aqui também seu trabalho junto. Tá ótimo, Márcia Beatriz, que bom. Legal. Então vamos lá. Quer começar falando? Vamos começar do começo de tudo? Vamos começar pelo começo. Eu acho que é mais legal a gente puxar o fio da memória, né? Sim. Então, você quer começar por alguma coisa ou eu começo falando? Vamos lá, já logo no. Eu tenho muita curiosidade, toda vez você me conta, mas eu gosto de ouvir como que começou a ideia de produção de videoarte mesmo, nos anos 70, e toda essa criação, e você na frente das câmeras, atrás, em todo lugar. Bom, eu gostaria de falar assim que eu tive o privilégio de ter todo o meu ensinamento de videoarte com o artista plástico José Roberto Aguilar, que era meu companheiro na época e que tinha uma câmera de vídeo, né? Naquela época não era só uma câmera, você tinha que ter um gravador e uma câmera. Tanto é que quando você saía para gravar, você tinha que pegar até um carrinho de supermercado para poder estar gravando, porque era muito aparato para você gravar. O próprio Museu de Arte Contemporânea, onde o Walter Zanini tinha um laboratório para os artistas na época, também fazia esse tipo de carrinho para poder a gente poder transportar e poder gravar, né?
Mas o Uau. que era muito interessante era que era um equipamento de rolo, né? Era que nem aqueles rolos de áudio, Open Hill meia polegada. Uau. Então, e não havia técnico para consertar aquele equipamento, né? Então, era uma coisa que você rezava para que tudo desse certo, porque se você fosse na Sony, as pessoas não tinham a mínima ideia como consertar aquele equipamento, né? E era uma descoberta, não era só uma descoberta da imagem, era uma descoberta de como colocar a câmera no ombro, de onde colocar o gravador, quer dizer, era uma série de descobertas na época para você poder criar um programa, criar um vídeo, né? Uhum. E não tinha edição, né? Então você tinha que ter uma boa ideia na cabeça, ligar a câmera e alguma coisa acontecia do lado de lá ou não acontecia, né? Então era a ideia que ligado uma câmera você fazia com que ela se tornasse um vídeo. Muitas vezes não acontecia vídeo nenhum, né? Porque não tinha condições de você estar pensando em como cortar, não tinha isso. Tinha que ser uma coisa única, contínua, era era tempo real, tempo Real. contínuo. E dentro desse plano contínuo, a ideia se desenrolava. Então, Uau. dentro dessa ideia, foram feitos dois vídeos que eu considero mais ou menos os primeiros vídeos. Inclusive, tem um artigo no jornal que foi uma das primeiras mostras de videoarte no Museu de Arte Contemporânea, lá no Ibirapuera, que foi organizada até pela Cacilda Teixeira da Costa, onde passou Lucila Filme Policial. Ah, eu vou tentar compartilhar aqui até uma imagem dessa. É. O que era muito interessante é que o Aguilar projetou no meu corpo um filme dos anos 40 e eu, sem ver o que estava acontecendo lá atrás, eu ia reagindo com o som do filme e criando imagens paralelas. Então, tinha horas que eu abraçava a imagem, era alguém que estava dando um abraço. Então, aconteciam coisas surpreendentes que a gente não tinha nem imaginava que podia acontecer. E se eu fizesse com um minuto a mais, aquilo já não seria igual da outra vez que a gente gravou. Então, era realmente uma arte performática. Então, a Uhum. videoarte, ela nasceu com a arte performática. Eram performances que eram feitas e eram Uhum. gravadas, E né? você acha, Lucila, que essa história que essa parte era happening, o happening é mais espontâneo dentro do vídeo, assim, enfim, dentro da expressão, o happening e a performance depois se estabeleceu depois, você acha que era um happening? No começo era uma ação performática mesmo. Não, o happening veio primeiro, porque era dentro da cultura alternativa, né? Tudo solto, todo mundo muito louco, né? Então, o happening era uma coisa bem solta. A performance, você tinha uns guias, né? Então, olha, nós vamos começar fazendo isso, depois vai acontecer isso e depois vai acontecer isso. Mas nesses intervalos do que ia acontecer, era liberdade total. O artista criava junto com a pessoa que estava com a câmera. Então, a performance ela é mais elaborada. O happening é bem solto, sem nenhum Uhum. controle, né? Tá. E esse Então, Lucila filme policial é de 78, Lucila? 7. 77. 77, ele foi convidado para ir para um festival em Tóquio. Então, a gente foi para Tóquio em 78 apresentar esse vídeo. E depois, muito tempo, eu não sei se foi o Hector Babenco com a Sônia Braga, que também fez essa coisa de projeção no corpo, né? Mas nessa época, em 77, a gente já estava buscando isso. O Aguilar, com aquele seu olhar prismal, maravilhoso, ele sempre estava não só buscando novas imagens, novos caminhos, novas camadas de vídeo, né? Através do vídeo,
Então, esse vídeo foi muito emblemático, porque ele passou em Sim. vários lugares, Até inclusive hoje, né? até hoje. Em Uhum. 2018, passou lá no Rio de Janeiro, na Caixa, numa mostra chamada Retro Performance, organizado pelo Lúcio Agra, pela Graziella, pela, pelo Espaço Líquido. Então, ele é muito conversado sobre isso. E vocês pensam que eu fiquei 15 minutos desempenhando, né? A câmera ali ligada, o filme correndo atrás e ali a coisa acontecendo, Sim. né? Pois E é, era uma criação espontânea e na hora espontânea e contínua. e Isso contínua. era a verdadeira videoarte daquela época, era o tempo real, o tempo contínuo, né? E esses E vídeos tem muitos trabalhos seus que estão no Vimeo também, que depois dá para assistir. Enfim, depois a gente coloca também nos comentários o seu link para o Vimeo, né? isso. E Posso já colocar essa imagem olha, também? esse é o circo antropofágico, né? O circo antropofágico foi uma ideia maravilhosa, foi um dos primeiros eventos, não posso dizer que era multimídia, naquela época era intermídia. O que modifica da intermídia para a multimídia? A intermídia é uma somatória e o multimídia na verdade, acontece ao mesmo tempo. Ah, A intermídia é uma coisa atrás da outra, mas trazendo todas as linguagens. Esse foi um evento que aconteceu no Teatro Ruth Escobar, que trazia todas as linguagens possíveis, dança, música, teatro, poesia, e cada dia era uma coisa completamente diferente. E o que traz de totalmente diferencial? Naquela época, em 1977, tinha dois totens de 10 televisores de um lado e de outro, 10 mais 10, e três fontes de vídeo acontecendo ao mesmo uau. tempo, enquanto o evento Acho que intermídio acontecia. Então, quem gravou até foi o professor Duchenes, em Super 8, porque ah, nós, com as fitas que a gente tinha, a gente perdeu a gravação, porque era muito caro comprar fita, e não tinha fita no hum, Brasil, você tinha que comprar lá fora. Então, a gente ia gravando em cima do que foi gravado, né? Não tinha essa uau. noção de você ter um registro daquilo. Graças a Deus, o professor Duchines foi um dia com uma câmera Super 8 e gravou. E esse evento, ele ganhou o prêmio governador de estado em Ah, 77 na sim. Bienal, né? Que eu acho que é muito importante, e foi uma grande experimentação, porque às vezes o equipamento não funcionava e não tinha técnico para consertar, daí você ligava no dia seguinte, estava funcionando, então sempre era uma surpresa, e os próprios atores, quem participava, cada dia fazia de uma maneira diferente, então era um evento que todo dia se renovava. Que se renovava. Aí já começa também uma ideia de vídeo instalação, também, se for pensar. Não, Não, Lucila? O era que uma que você acha? videoinstalação. Uma Naquela vídeo. época a gente chamava de videoinstalação. Eu chamo Era até assim, hoje assim, vídeo instalação. Quando, é, né, mais um suporte junto com a exibição do vídeo, já chamo de vídeo instalação. Ainda tem toda esses termos, esses gêneros de videoarte, tudo que tem. Não existe ainda um resultado, né? Tem termos, cada artista usa termos diferentes também, eu acho, até hoje, que é uma coisa que a gente pode depois, futuramente, conversar sobre esses gêneros de performance mesmo, a parte de vídeo conceitual, de vídeo performance, o que é vídeo instalação e tal. Mas aí é, eu o, vejo que já é, né? o que eu acho que se modifica de hoje é que hoje a videoinstalação ela tem controle. Você tem um controle Ah, sobre a videoinstalação. Você vai lá, monta e ela acontece. Naquela entendi. época a gente não tinha muito controle do que acontecia,
podia ser que não funcionasse nada, podia ser que as pessoas não aparecessem na frente da câmera, podia ser que o cara que ia fazer a câmera tinha bebido tanto que nem tinha aparecido para gravar, né? Então, era muito inesperado tudo, era uma coisa sem controle Ótimo. a Ai, videoinstalação. que Então, demais. olha, essa, por exemplo, Ai, já é de um trabalho que chama Ópera do Terceiro Mundo, que aconteceu no Beaubourg, em Paris, em 1978, aonde havia 2 telões, era uma videoinstalação também. De um lado de um telão tinha uma cerimônia de Iaô, e do outro lado da instalação tinha um ditador autoritário, que era o Aguilar. Aliás, diga-se de passagem que ele é um ótimo ator, e ele atirava numa mulher, num negro e num índio, se eu não me engano. Você é América Latina? Não, eu não sou América Latina. Pá, atirava. Você é América Latina? Não, não sou América Latina. E até uma busca de identidade mesmo, né? Quem somos nós como América Latina? Nós somos uns colonizados. Toda a cultura vem das metrópoles, da Europa. Então, era um questionamento de identidade cultural. E no E de- centro desses 2 telões tinha um altar com monitor, com 50 velas, só que o Beaubourg só deixou acender 3 velas, e aparecendo os críticos, porque era dentro de um evento que chamava Arte Corporal Performática. Ah, Chiquésimo, beleza. tinha Bill Viola, tinha Nanjum Paik, tinha Uau. Vostel. Era uma coisa assim, os papas da videoarte. Esse em E Paris, você falou, Lucila? isso em Em Paris. Paris, que até saiu aqui e tudo. No Pompidou? Pompidou, no Jorge Pompidou. E era uma crítica da crítica. Nesse monitor do meio, o Aguilar colocava os críticos até discutindo o que vem primeiro, a obra de arte ou a crítica, né? E eles comentando sobre arte de uma forma super racional. Então, só que deu maior confusão, porque os críticos detestaram isso que o Aguilar fez de colocar a imagem, e nós fomos convidados a nos retirar do Beaubourg, porque não estava agradando a crítica. Né? Uau. E eu, Será que hoje agrada? não, eu acho que também não agrada, porque os críticos eles gostam de ficar do lado de trás, eles não gostam de ficar na frente. Na frente Ah, estão, na verdade, os animais do zoológico para eles examinarem. mas existia um espaço grande para crítica de videoarte nos anos 70, nos anos 80, Lucila? Nos anos 70, nós 70. tínhamos no jornal críticos de videoarte fazendo comentários de videoartes, né? Porque a videoarte ela nasceu com os artistas plásticos, e os artistas plásticos sempre foram pessoas muito oficiais dentro da mídia, né? Então, a gente tinha muitos críticos, era muito interessante você ver toda essa discussão dessa nova mídia que estava surgindo, e era uma coisa muito inteligente, porque eram pessoas com nível intelectual muito alto. E também nós tínhamos um espaço na TV Cultura Ah, meia-noite, aonde os artistas podiam colocar o seu trabalho de até 5 minutos no final da programação. Então, à meia-noite, se disparavam os videoartes, e quem comandava era o Pipoca. pipoca. Quem é o E era pipoca? muito interessante isso, porque você, imagina, você tem um canal para videoarte, nem Ai, hoje. que demais. Em do- Podíamos pensar nisso para Podíamos, hoje. alguém tem que topar, né? Porque naquela época havia pessoas, eu acho, com cabeças mais abertas e topavam uma coisa dessa, né? Lucila, eu vou passar o Rio de Luz aqui, mas é porque eu adoro essas imagens, esse Então, trabalho, eu esse acho Rio de Luz ele incrível. foi feito num quarto de hotel em Tóquio, no Japão, quando o Aguilar comprou uma câmera Betamax, a primeira câmera Betamax que veio para o Brasil.
Tanto é que quando ele comprou, aqui, a gente chamou todo mundo para ir lá em casa para decifrar a câmera, porque veio tudo em japonês, né? E ninguém conhecia a câmera Betamax. A Betamax era uma câmera que estava competindo com a VHS, que a Uhum. VHS vingou e a Betamax não vingou. A Betamax era Sony e o VHS Panasonic. E esse vídeo foi feito com uma luz fosforescente que estourava no meu rosto e eu fazia toda uma encenação aproveitando essa luz e trabalhando essa luz no meu rosto. Joy, como que eu sempre te pergunto isso, mas eu queria saber qual é essa sensação, como que era essa sensação de começar essa nova linguagem, essa produção e poder ter essa liberdade de explorar, ter muitos campos abertos e Oh, era maravilhoso você poder experimentar essa linguagem, você ligar a câmera, ter uma ideia e gravar, e sem se preocupar, não tinha essa preocupação, vamos editar, porque hoje em dia é uma loucura, né? A edição vira uma cirurgia, né, dentro do vídeo. É uma cirurgia, às vezes tem que proteir e voltar. Ali não, o vídeo já se fazia por ele mesmo, né? Era só você realmente estar inserido dentro da ideia, ter alguma criatividade e quando desligava a câmera, o vídeo estava pronto. Olha que coisa mais cool, mais não é? tranquilo, né? Por sinal, Então, a gente vai ter que editar esse vídeo aqui, a gente já está editando ele, porque senão a gente ficava aqui até a noite falando. Mas ele agora, vai. essa imagem que você colocou, o primeiro encontro internacional de videoarte, é muito bom a gente colocar que isso foi em 1978 no Museu da Imagem e do Som. Então, o marco da videoarte no Brasil, a gente pode falar que foi em 1978, porque ali vários artistas brasileiros apresentaram trabalho e muitos artistas estrangeiros vieram para esse evento através do Jorge Klusberg, do Kaique, que ele era realmente a pessoa que aglutinava toda a videoarte da América Latina naquela época. 78. E onde que foi, Lucila, você lembra? Foi no Ah, foi Museu no da Mi, Imagem e do Som. mas ele era no mesmo, não era ainda aqui no ali na Augusta, não, lá embaixo. Sim, era ali Era na lá- Augusta, era já ali era na Avenida ali, Europa. já era isso, Avenida Na Europa. Avenida Europa, sob a direção de Ivan Isola como diretor, e quem que era, na verdade, o secretário responsável por isso era o Wesley Duquili, que aprovou esse evento, olha só que chique. Uau. E foi muito legal, porque muitas pessoas, muita gente viu os vídeos, muita gente participou. A Cacilda Teixeira da Costa teve uma posição maravilhosa. O Walter Zanini, que apresentou o texto do encontro. Ah, O que legal. Aguilar, que fez toda a assessoria, porque a gente tinha acabado de voltar do Japão, então veio vários artistas do Japão. Foi feita o Aguilar fez uma performance que também eu participei, que foi maravilhosa, que era contra a televisão comercial. Foi muito importante esse Ai, que encontro demais. internacional. E essa instalação não foi do primeiro encontro, né, Lucila? Essa já Não, foi em essa 80. foi em 88, na Galeria Fotótica Sinfonia Panamérica, um concerto de 3 VTs para 10 monitores. Ah, essa é demais. Acho que tem um trechinho. Depois foi editado para fazer monocanal, né? Era uma Então, instalação. a discussão era a seguinte, que naquela época tinha o video wall, que você passava uma imagem em muitas televisões. Então a gente resolveu, eu digo, sou eu, Walter Silveira, Pichi Martirani, Grima Grimaldi, resolvemos fazer o contrário. Em um monitor bem pequeno, a gente colocar 3 imagens diferentes. Quer dizer, foi um trabalho cão, né? Foi um trabalho Uau. artesanal, porque naquela época não era digital, era analógico.
Então, cada vez que você colocava uma imagem do lado da outra, se ia perdendo geração de imagem. Então, foi um trabalho muito complicado, complexo, mas que foi Sim. muito, muito legal. O Jairo Ferreira, que é um crítico de cinema experimental, escreveu uma crítica maravilhosa na época, que nós éramos uns batalhadores, guerreiros, né? E é todo em cima do pensamento e da obra do José Agripino de Paula. E essa direção toda foi, essa daqui foi toda sua. E essa composição monocanal, ela não tinham todas as telas, tinham, depois foi feito um outro material para virar monocanal, com Sim, todas as imagens, né? todas as imagens. A direção é minha, e mesmo porque era uma época que eu estava resgatando todo o material do Agripino, todos os Super 8 eu roubei do armário dele para colocar na Cinemateca, que ele não queria dar. Eu falei, mas como vai ficar aí? Nós vamos perder esses Super 8 que são maravilhosos, que hoje em dia é patrimônio. Então, foi uma época que eu estava fazendo todo esse trabalho de resgate, estava indo muito lá visitá-lo, estudando muito. Foi quando eu iniciei meu estudo sobre José Agripino de Paula. Ah, sim, tem essa outra, toda essa outra parte também que você fez a curadoria, você juntou, fez a curadoria para armazenar também os vídeos, né, desse armazenamento. Onde que foi? Do Olha, acervo? eu armazenei na Cinemateca, mas a grande mostra para fazer isso foi no MIS, né? Eu fiz uma mostra lá no MIS, Deixa onde eu pela voltar. primeira vez as pessoas tiveram a possibilidade de ver os Super 8 do Agripino, que é Céu sobre Água, Danças da Marister na África, Candomblé no Togo, Candomblé no Dahomey. São esses quatro. E consegui fazer o negativo do Hitler Terceiro Mundo, que é um dos primeiros filmes de cinema de invenção do Brasil, que só tinha o contratipo, não tinha o negativo, né? Então, Ah, uau. então foi um trabalho bem árduo. Consegui relançar a segunda edição do livro Panamérica pela Max Lemonade. Olha, isso acontece, viu? O vídeo, mas voltou. Voltou. E então, Ó, foi uma época assim muito rica em termos de estudos de José Agripino de Paula. também. Então, olha, Vamos. essa Esse é um quando frame, né, do do vídeo, Sinfonia do Panamérica, quando Sinfonia. três imagens em uma tela só, né? E agora a gente vai agora. O Não, vamos continuar Pivete, nos anos 80, né? Estamos dos anos continuando. 80, o Pivete, esse vídeo. Olha, esse vídeo é um vídeo que já foi para a Índia, Estados Unidos, participa de congresso, a Solange Farcas, todos os eventos que ela pode, ela coloca o Pivete. Por quê? Porque ele continua atual, né? Os menores infratores, eles continuam presos, eles continuam na mesma condição que em 1987, mas o que é legal nesse vídeo, que é uma visão do menor vista por ele mesmo, né? Hum, Ele fala o que ele quer o tempo todo, não existe uma visão antropológica, sociológica, psicológica. É o menor falando que quer ir para o mundão, que aqui não está com nada, que ele quer mesmo é tomar uma droga, que ele quer ficar. Ele não tem pai, ele não tem mãe, me tira daqui. Então, é uma visão que você que não tem a direção. A gente ligou o microfone, deixou o microfone aberto e ele falou o que ele quis. ok. Né? Aham. Ó, Augusto Calçada aqui É falando ele do falando Pivete, que é que é um o marco. Esse é Marco. meu companheiro, meu grande companheiro nas últimas realizações, é um cara maravilhoso. Então, só para dizer que. Ih, eu Você saí mudou a do. câmera. Não, você só mudou o lado da câmera. Pronto. Aí. Desculpa, gente. É assim, videoarte é um pouco Ah, assim, ela vai, escorrega, volta. É um não, poema tranquilo. visual que acontece naquele momento. Eu acho que a gente até a gente tá falando tudo um pouco correndo, porque no fim tem muita coisa. Talvez a gente poderia, a gente vai ter que fazer outros encontros depois, porque é muito material, né? É muita história. E eu acho que a gente está até passando rápido. Você vai me dizendo, viu, Lucila?
Não, tá, ó, eu estou tentando sintetizar ao máximo, porque cada vídeo tem umas histórias maravilhosas que eu não estou Exato. contando, porque senão vai ser um pouco demais. Então, se você quiser até contar das outras, da sua carreira acadêmica, enfim, a gente focou bastante em pensar no processo da construção das linguagens, da videoarte, o que foi de cada década, mas se você quiser entrar em alguma, falar um pouco da sua vida acadêmica também, e que foi Não, concomitante, né, com os... Pode eu falar. sou historiadora e sou mestre em artes visuais pela USP, pela ECA. Então, a minha carreira. E sempre o meu lado de historiadora, ela teve ligada a curadorias de resgate, por exemplo, da videoarte, dos pioneiros da videoarte, da obra do José Agripino de Paula, da obra de artistas ligados ao universo do audiovisual. Então, eu tenho um trabalho de curadoria também, muito paralelo ao meu trabalho de videoarte, que eu acho que é. Eu me preocupo muito com a memória brasileira audiovisual, né? Uhum. Que, inclusive, nesse momento, estou sofrendo muito com a questão da Cinemateca, porque tudo que eu alojei lá do Agripino está correndo risco, né? Poxa. Então, eu acho muito importante a gente se preocupar também com a memória audiovisual brasileira. Isso, vai ficar registrado aqui depois, vai ficar esse vídeo. Eu vou passar, ó, a gente tem aqui o Olha, esse é vídeo. Crianças Autistas. Esse também é de 80. Esse é de Seu trabalho. 89. Esse é um vídeo que ganhou 3 prêmios no Vídeo Brasil. Foi convidado para ir ao concurso para Montbéliard, na França. E o que ele traz de diferente? Ele traz assim, a forma virou, o conteúdo virou forma. Então, todos os movimentos da criança autista, eu uso a câmera para olhar a cidade. Então, na medida que a criança roda, meu olhar, quando vê a cidade, também roda. Na medida em que ele se mexe, meu olhar também se mexe, né? Então, foi um vídeo, aliás, muito difícil de fazer, porque era um sujeito que não se comunica com uma câmera de comunicação. Então, você chegava no menor para gravar, ele nem olhava para você, não se comunica, né? Se ligava uma luz, ele gritava, né? Mas foi um trabalho que foi muito legal por causa disso, porque eu consegui fazer com que o conteúdo virasse forma. Ó, tá vendo? Sim, A imagem gira gira. na medida em que uma criança autista ela fica girando o tempo todo. Inclusive, é meio até, você fica até com dor de barriga, de tanto ver a criança girando, né? Eles têm um movimento muito sensível com as mãos o tempo todo. E é um vídeo que não tem uma palavra, são só os gestos mostrando a realidade do menor. É um vídeo que é solicitado para congressos, porque ali tem todas as características do que é ser autista. Sim, E ele é uma coisa maravilhoso. interessante é que a minha equipe era autista. Tinha A duas equipe, pessoas dentro do. Não, mas não que elas soubessem, mas pelas características eu dizia. O telefone tocava do lado dela, ela não atendia o telefone, porque ela não escutava, né? Então foi muito interessante. Eu acho muito importante a gente montar uma equipe que tem um pouco a ver com o assunto. Com o ah, Pivete eu sim. montei com várias pessoas que pareciam maiores abandonados, maiores. O Geraldo Inhanhamelo, por exemplo. Geraldo Inhanhamelo era um super videomaker, ele já morreu. Mas ele era completamente louco. Mas foi a pessoa fundamental para fazer o vídeo. E em crianças autistas também, tinham pessoas totalmente desligadas que fizeram a diferença para poder fazer o trabalho, né? Ai. E como que era fazer esses vídeos nessa época, Olha, Luciana? nessa época era muito legal, porque tinha algumas produtoras que ajudavam muito os artistas. Então, na madrugada, a gente podia entrar na produtora e ficar editando até amanhecer. Né? A videoimagem, por exemplo, eu sou muito agradecida ao Roberto Elizabeth, que me ajudou a editar o Crianças Autistas.
O Sinfonia Panamérica, eu sou muito agradecida ao Vincent Carelli, que me ajudou a editar Sinfonia Panamérica em Umatique. Essa já, o Crianças Autistas já foi em Betacam. Então, era muito legal, porque eles, como eles faziam trabalhos muito institucionais, eles queriam ter uma imagem também ligada ao universo artístico. Uhum. Então, a gente podia entrar e editar. Mesmo a Conecta Vídeo, que também era uma produtora do Piche Martirani e de outras pessoas, eram muito legais, porque eles não cobravam nada e a gente podia ficar horas experimentando na ilha de edição. Ai, Muito obrigada a todos vocês até hoje. Agradeço demais, demais. eu que agradeço. Vou colocar aqui a imagem agora, do corpo presente, que é um box, Lucila. Esse foi um box que foi feito. Esse a gente está nos anos 90 agora. Esse trabalho Ou foi um esse já está no trabalho. 2000. Esse é um trabalho dos anos 90. Esse é dos anos 90. E que o Não, não, box, de o 2000, de 2000. 2000. E que foi feito o box em 2000 também, com É, todos. ele é um trabalho que é o seguinte, eu acho que eu me preocupei nessa época de formar um coletivo de artistas maravilhosos ao lado do Piche Martirani, que era meu companheiro nessa época, e a gente chamou Tata Amaral, Kiko Goifo, Inês Cardoso, Almir Almas, ah, Paulo, eu esqueci o nome do Paulo, desculpe, Paulo, a Gabriela Grebe, pessoas assim, um must. E a ideia que eu tive era o seguinte: cada um vai fazer um vídeo de 1 minuto sobre uma parte do corpo, né? E E o vai ser por esse é o seu. sorteio. E eu peguei um umbigo para fazer. E eu fiquei revoltada de pegar um umbigo, que eu achei dificílimo. E falei, eu sou a dona da casa, dona do projeto, eu quero escolher outra. Nada disso. Você vai fazer um umbigo e acabou. E foi ótimo, porque foi um desafio maravilhoso, que eu me inspirei numa poesia do Arnaldo Antunes. A Tata Amaral me ajudou muito, que ela virou para mim e falou, Lucília, é muito legal, porque o umbigo é uma coisa que explode, que vem para fora. E eu tinha acabado de voltar da Islândia e tinha gravado os geysers, né? Esse. Os geysers. Então, era uma coisa que foi muito legal, que juntou tudo, e foi um vídeo que até depois a Cristine Mello e o Arlindo Machado fizeram uma mostra e colocaram esse vídeo, que eles gostaram muito, entre o privado e o público, chamava a mostra que eles organizaram. E a turma fez uns vídeos maravilhosos. O Kiko Goffman fez dos dentes, que ficam batendo, batendo, batendo. A Tata fez, junto com o Sérgio Rosenblit, o quadril, uma edição primorosa. Ai, que A demais. Gabriela Greber fez do coração, um coração vermelho lindo. A Inês fez uma coisa estranhíssima, com cotonetes, com sangue. A Almiralmas fez dos pés. O Paulo fez Uau. da língua. Olha, foi um trabalho que passou no Festival do Minuto como uma mostra paralela. Foi muito legal. E foi muito legal dividir o espaço sagrado da criação com os outros artistas. Ai, que Isso demais, foi Lucila. o mais legal de tudo, um cooperar com o outro nas suas ideias. É isso que é a videoarte, no fim, a gente trabalha às vezes com equipe reduzida, tudo, mas dentro, como uma artista visual, a gente ter essas parcerias, esses olhares parceiros, que até como a Lenora fala, de a gente ter esses olhares parceiros, de ter essa parceria e equipe, no fim é uma energia outra, né, de produção, quando a gente tem essas trocas e tudo. É muito legal, foi muito importante esse trabalho, assim como artista, como coletivo, foi muito bacana. O Piche também fez um trabalho lindo sobre a espinha vertebral, que era um bebê começando a andar. Foi assim muito legal, foi muito Ai, que legal. demais. Os trabalhos são demais, adoro muito todos. A gente vai ter que falar só de alguns. Esse daqui é um frame do Anátema.
Esse é Anátema, esse eu fiz Esse junto com Augusto Calçada, de 2013, né? Esse 2013, foi selecionado para a virada cultural pela curadoria da Gisela ah, Belbmann e do Marcos Bastos, e é um vídeo onde é que a gente exercita imagens, né? Imagens digitais. Então, é um trabalho muito bonito plasticamente, porque a gente está fazendo experimentações com imagens. E o Augusto Calçada é um grande editor. Augusto, se você estiver aí, ó, muito obrigada. ele tá aqui. Ele Obrigada, perguntou até Augusto. antes sobre para você contar. Agora a gente é tanta coisa, mas ele perguntou de embrulhar o mis, que no fim teve aquela coisa de embrulhar o mis, né? Teve O uma Embrulhar o história. MIS foi o seguinte: o MIS foi reinaugurado e com a abertura do Festival Vídeo Brasil. E eu propus, eu e o Walter Silveira, da gente fazer uma grande performance. E convidamos o Aguilar para fazer uma performance maravilhosa lá. E ele embrulhou o MIS, mas a ideia era desembrulhar, porque o MIS ia ser inaugurado, né? Ah, tá. E daí tinha várias etapas de performance. Você entrava, tinha que pisar no cimento, depois tinha uma betoneira, você subia um andar, ele pintava os vidros, você subia outro andar, eu saía dentro de um bolo gigantesco. E no último Ai, andar tinha todo o resgate da trajetória dos vídeos do Aguilar, que eu também estava preocupada, porque eu também fazia parte dessa trajetória. Então a gente claro. conseguiu resgatar, colocar em outra mídia e ficou armazenado lá no vídeo, lá no MIS. No E, mis. Ai, que e foi demais, muito Luciana. divertido. O Aguilar desempenhou muito bem a função performática dele. Total. É. Junto com você, tudo corre bem. Tô adorando, viu, Lucila? Tô adorando mesmo. Tem muita coisa, mas a gente vai passando. A gente voltou um pouquinho a gente voltou lá nos anos 70, agora vamos para os Não, nós 2013 de voltamos novo. para 1986. Esse embrulhar 86. museu foi na década de 80. E agora vamos voltar para cá? O que você acha? Vamos voltar. Vamos Você para aí Anátema. é a coordenadora. Eu tô com a ideia, mas ó, minha primeira frente de câmera é só Jaque Jolene. Eu, na frente da câmera, fico assim, e ainda estou emocionada por estar com você e esse registro. Estou super E eu que feliz. estou feliz de estar com você fazendo todas essas perguntas. E eu muito obrigada, Janaína, também, da gente estar podendo ter essa conversa. Sim, a gente vai ter muitas outras, pelo visto, Ah, que bom, fico né? contente. É. Então Olha, conta um esse pouquinho quadro que está aqui aqui. atrás é um quadro muito importante do Aguilar, ó, só para mostrar um pouquinho para vocês. Como que Pronto. chama esse, Lucila? Olha, eu chamo de amor, mas o Aguilar reluta em dar esse nome. Ótimo. É. E agora, vamos continuar com a Anátema ou vamos pro rito do amor selvagem? Olha, o rito do amor selvagem, ele, na verdade, é uma continuidade da minha pesquisa em relação ao José Agripino. Ele foi feito. Eu pesquisei muito isso, porque o Rito do Amor Selvagem foi um dos primeiros eventos multimídia e performático brasileiro no campo das artes plurais. Né? Então, ele tem uma importância vital e estava esquecido. Né? Todo mundo falava, por que o Rito do Amor Selvagem? Porque eu falava, gente, eu vou resgatar esse rito. Eu já resgatei todo o audiovisual dele, chegou a hora da gente pensar nesse evento multimídia, né? E daí eu consegui só 29 fotos e um áudio do Agripino para fazer esse documentário, né? Uau! Esse documentário foi feito também com Augusto Calçado, o grande Augusto, que fez uma edição primorosa, maravilhosa.
Chamei o Danilo Daulacqua, que também trabalhei muitos anos com ele, até com o Cego Oliveira, no Sertão do Seu Olhar, que a gente ainda não falou, mas montei uma equipe e a gente fez um trabalho que, na verdade, foi uma coisa artesanal, porque como é que você vai transformar 29 fotos e um áudio em um documentário de 42 minutos? Né? 42 minutos. E estreou no Cine Sesc aqui, foi incrível, o ano passado. E, E eu cheguei antes, consegui lugar, porque teve muita gente que ficou para fora nessa estreia que eu lembro. porque tinha muito interesse, por exemplo, a irmã da Lia Lobato, me lembro, eu tenho que entrar, porque a Lia Lobato participou. Aí chegava outro, não, eu fiz a produção, não, eu era amigo do músico. Então, de repente, juntou uma turma com várias linguagens para ver esse trabalho. E esse trabalho é histórico. Né? É uma coisa que quem é da dança, quem é da música, quem é do teatro, quem é da poesia, quem é da literatura, lembra desse evento. Foi feito em plena ditadura militar, tanto é que o teatro foi fechado no final, né? Porque a polícia entrou lá dentro e fechou o teatro, foi no Teatro São Pedro. E foi um marco, porque também era um evento que eram 22 cenas e 19 interrupções, e cada dia se escolhia determinadas cenas e determinadas interrupções. Então, nunca era o mesmo espetáculo e todo mundo queria ir todo dia para ver o que ia acontecer naquele dia. Né? Não, e foi demais. O que você conseguiu trazer para tão pouca imagem, a experiência de assistir esse filme foi incrível, assim, enfim, com o som lá do Cine Sesc e tudo, mas é uma experiência incrível e até depois a gente conversa sobre essa questão de experimental, porque no fim, para mim, o experimental traz entrar numa experiência de documento, assim, uma experiência documental quase, né? Foi. É muito experimental, porque, na verdade, eu transformei essas 22 cenas, essas 19 interrupções, num ponto de vista meu como diretora. Então, por exemplo, o Tom Zé é uma pessoa que faz as interrupções falando coisas absurdas. O Aguilar também conversando com um pato, né, gigantesco. Né? Então, essas interrupções não aconteceram de fato no rito do Amor Selvagem, mas através da construção do documentário, eu vim trazendo as ideias que estavam contidas na pesquisa para o visual do documentário. Né? Por exemplo, luta de boxe, o jogo de xadrez, tudo isso aparece dentro do Rito do Amor Selvagem do Agripino, que eu trago com um novo ponto de vista para o documentário. Então, ficou um documentário. E ele traz essa linguagem também, que eu acredito, do vídeo, que é uma linguagem por assembleia, é uma linguagem mosaical. As partes são independentes, mas o todo todos juntos formam uma unidade, né? Diferente do cinema, que você conta uma história de princípio, meio e fim. Então, é uma assemblagem que eu tentei fazer no Rito do Amor Selvagem, que era uma linguagem também usada. Né? E agora ele acabou de ganhar o prêmio, né, num festival, agora em 2020, né? Ele ganhou um prêmio. O festival... Como que chama o festival, Lucila? Agora o Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. Isso, ele Nós ganhou estávamos concorrendo, o Rito do Amor Selvagem estava concorrendo ao lado de um filme do Rui Guerra. Uau. E nós ganhamos. Olha só que honra. Foi uma coisa assim que eu achei espetacular, né? Que eu sou fanzésima do Rui Guerra e fiquei muito contente com o prêmio. E ontem fiquei sabendo que a gente também foi selecionado para um festival do Reino Unido. Então, eu acho que... E agora a gente pode ver esse filme? A gente consegue ver ele, O Rito do Amor Selvagem? A gente consegue ver no YouTube. No YouTube ele está no Sesc, no canal no Sesc TV. Sesc, né? No Sesc eu vou colocar o link aqui. Depois a gente coloca os links também nos comentários, enfim. Até a gente já está
tá indo para o finalzinho, assim. Já Nossa, passou quanto tempo, você Márcia Beatriz? acredita? Já passou, a gente está a 5 minutos de Do terminar. final? E É, não falamos nem acredita? do Cego Oliveira. Poxa, vamos falar do o Sertão do Seu Olhar? É, olha, esse vídeo, eu demorei 4 anos para fazer, porque a gente passa a vida inteira vendo e esse vídeo é para não ver, né? Então eu busquei todos os elementos possíveis do não ver, porque é uma visão residual que eu trouxe para dentro do vídeo. Então eu passei 2 anos numa pesquisa na Dorina do Rio, ganhei 2 bolsas, ganhei a bolsa Vitia para fazer ele, a Antorchas na Argentina e a Rockefeller para poder afinar a linguagem. Então foi um vídeo muito difícil de fazer, mas eu fiquei muito contente porque todas as pessoas que têm visão subnormal se identificam com o vídeo. E quem me arranjou o personagem, que é o Cego Oliveira, foi a Jerusa, que já morreu, que era a mulher do Boris Schneider, uma Do grande Boris Schneider. professora da PUC, que eu cheguei no Cego Oliveira, porque ele toca Rabeca desafina. É como uma pessoa que vai perdendo a visão, o olhar vai desafinando. E quando a gente perde a visão no branco, não no preto. Então é um vídeo que vai embranquecendo, embranquecendo, terminando totalmente no branco. Uau, Lucila, que demais! Tô tão feliz. Você é muito generosa em compartilhar tudo isso com a gente. Eu que Obrigada fico mesmo. feliz Nossa, de poder contar tudo isso para vocês, porque vídeo é para ser visto, comentado, e não para ficar guardado, né? exato, exatamente. Essa é uma outra discussão que no fim a gente tem essa, como fala, essa oportunidade dentro da linguagem do vídeo. Quando se trata de videoarte, não de videoinstalação, a gente pode compartilhar ele não precisa de um caráter presencial, né? Então a gente pode assistir os seus trabalhos, né, no Vimeo, enfim, assistir aqui em casa e ter a mesma experiência também, né? Muitas vezes dentro dessa linguagem. Como fala, é uma vantagem nossa de videoartista. É. Olha, Márcia Beatriz, adorei fazer essa live com você. Você é uma Eu pessoa também também. muito generosa, muito Ah, dedicada. Fizemos tudo do jeitinho bacana juntas, foi muito puxa, legal. Pena obrigada. que a gente deixou muita história sem ser contada, mas eu acho que a gente pelo menos criou um painel desde os Sim, anos lá atrás até aqui na frente sim. e espero que as pessoas tenham curtido, né? Não, então, agora foi a primeira, você inaugurou agora essa Hum. série, né? Você inaugurou, abriu esse caminho. A Janaína, a gente está pensando já faz um tempo em fazer, em abrir esse caminho e a Janaína é muito visionária, pensando nessa linguagem. Faz um tempão que a gente está tentando bolar alguma coisa e você inaugurando isso foi demais. Agora vai ficar registrado. E daí a gente vai pensando junto em outras ideias, porque tem muita coisa para contar. Te agradeço super. Sou sua fã total. Eu também sou sua fã, com seus vários personagens. A gente sempre tem alguns, né? Vamos pôr o É. chapéu de novo? Olha, eu estou pegando meu óculos, porque nós estamos terminando a entrevista. Vamos terminar do mesmo jeito que a gente começou, ó. Isso, daí a gente dá um Com looping no final. No final um a gente dá um olhar de looping. detetive Deixa eu ver se na eu consigo poesia ficar aqui. visual, Agora, tá? depois a gente dá um looping, agora a gente fica igual ao começo. É. Adorei, Lucila, você é Eu que demais. agradeço muito, muito obrigada. E falar de videoarte, videopoesia é muito legal e a gente tem muito pouco espaço. Então, agradeço muito esse espaço da gente estar conversando sobre isso. Sim, até a próxima. Até a próxima. A gente Até a se fala em próxima. breve. Um super beijo. Beijo, ó. Beijo grande para você e para todo mundo que Obrigada. está vendo aí, Todo mundo gente. que está Vocês aqui. são demais. Obrigada, viu? Obrigada. Super beijo. Tchau. Tchau.